Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com o propósito de estarmos adorando ao Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar graça no seu coração, que você possa que seja um tempo muito especial. Nós aqui da Igreja Presbiteriana de Lençóis Paulista estamos tendo esse tempo de adoração ao Senhor. Gostaria de estar agradecendo pela sua presença, a sua audiência conosco. Agora você também pode convidar algumas pessoas para estarem nos assistindo nesse tempo. Eu gostaria de dar alguns avisos que a gente possa estar lembrando, né, alguns avisos da igreja, para que a gente possa estar nos orientando. Alguns avisos que já foram passados no grupo, mas eu só vou estar falando para que você possa ter um tempinho para você chamar alguém. Primeiro, né, nós estamos montando um classificado com os profissionais e empresas. Vamos fazer uma lista para que possamos ajudar uns aos outros. Envie as suas informações no meu particular, sobre empresa, trabalho, e a gente vai estar montando essa ajuda. Não esqueça, né? Podemos ser generosos e abençoar aqueles que precisam. Nós estamos no terceiro domingo, é um tempo que a gente tem a sexta, então você pode trazer seu donativo ou falar com a gente, falar com o Ismael, e a gente vai estar buscando para poder montar as cestas que possam ajudar as pessoas. Também não esqueça, né? Nós temos aquele compromisso com o nosso irmão, o seminarista André, então é a oferta missionária. Então, se você puder trazer, se você tem colocado no seu coração de trazer essa oferta, por favor, né, nos procure ou procure o André para que você possa também, né, estar participando, né? E também na quinta-feira nós vamos ter uma live através do Skype lá com o projeto de Macatuba. Então você é nosso convidado a estar com a gente. Por volta de umas 7h20, nós vamos estar postando o link para que a gente possa acessar esse culto que nós fazemos com os irmãos de Macatuba. Lembrando também que não estamos de quarentena de oração. Não deixe de orar pelos profissionais da saúde, por aqueles que dirigem o nosso país, além de trabalhadores, empreendedores, para que Deus nos conceda a vitória nesse tempo de pandemia. Então, na sexta-feira, um trabalho que está sendo realizado pelos pastores do nosso presbitério. Às 17 horas vamos ter também uma live de oração. Você é o nosso convidado a estar adorando e também buscando a presença do Senhor através da oração. Então, essas são as informações que nós temos. Lembrando também a questão dos dízimos e das ofertas. Se você quiser fazer o depósito, você pode fazer o depósito. Tem aí no site da igreja a conta, você pode fazer o depósito, ou se você preferir, você pode pedir para um dos presbíteros, e a gente vai estar providenciando que seja recolhido esse dinheiro seja depositado na conta da igreja. Lembrando que nós estamos com a igreja fechada, mas as atividades, as responsabilidades da igreja continuam. Então é fundamental que você não esqueça de estar trazendo seu dízimo, sua oferta, para que possamos manter o trabalho do Senhor aqui nessa região. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos começar agora o nosso culto com um tempo de oração, pedindo a Deus para que Ele nos ajude, nos abençoe, para que Ele fale em nossa vida nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar da tua graça e da tua misericórdia, de uma maneira toda especial sobre a vida de cada um, ó Pai. Nesse tempo que nós estamos nos reunindo aqui na nossa casa, e muitas outras pessoas também estão se reunindo nas suas casas, ó Pai, com o único propósito de adorar e glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a nossa vida. Abençoa nesse tempo que vamos estar adorando ao Senhor, que toda e qualquer preocupação, que toda e qualquer agitação, que nessa hora, Pai, seja caída, seja destruída, seja tirada, Pai, que a nossa atenção seja em ouvir a Tua Palavra, em estar sintonizado para que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai. Tira de nós todas essas coisas que possam nos distrair nesse momento, mas que o nosso coração e a nossa mente, eles possam estar sintonizados em ouvir a Tua Palavra, Pai. É no nome precioso de Jesus que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Gostaria de te convidar você para que a gente possa fazer uma leitura da Palavra do Senhor nesse momento.
E a gente vai ler um texto que está lá em Atos, capítulo número 16. Nós vamos estar lendo a partir do versículo número 6. Atos, capítulo número 16, a partir do versículo número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontamos Missa, tentamos ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Missa, descemos a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procurava partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamados para anunciar o Evangelho naquela região. Então aqui a palavra do Senhor nos fala de um momento histórico da igreja, um momento que muda a trajetória. Paulo tinha a intenção de ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor o conduziu para a Europa. Então ele foi para a região da Macedônia. Então que a gente possa também nesse tempo estar sensível à voz do Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a gente possa entender todas essas coisas que estão acontecendo. Na verdade, Deus tem o controle de todas as coisas. Nós estamos aqui nesse momento de pandemia, de isolamento social. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê discernimento para que a gente possa fazer aquilo que é certo, né? Que a gente possa estar aguardando, protegendo aquelas pessoas que precisam ser protegidas, tendo essa atitude de buscar a direção de Deus em cada momento da nossa vida. Então, mais uma vez, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que Deus derrame da graça e da misericórdia sobre a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós queremos mais uma vez suplicar as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, os teus cuidados, ó Pai, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, ó Pai, para que o Senhor esteja derramando a tua graça, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja cuidando de cada um, o Senhor esteja abençoando o Senhor Jesus, protegendo, ó Pai, aquelas pessoas que estão com o coração abatidos, ó Deus, que nessa hora possam ser fortalecidos pelo teu Espírito. Aquelas pessoas que estão receosas com relação ao futuro, porque não estão trabalhando, porque não tiveram a possibilidade de ter o sustento, que nesse tempo o Senhor dê a eles, ó Deus, cada dia mais a segurança de que o Senhor é um Deus provedor. Nós te pedimos também, ó Deus, por aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, os médicos, enfermeiros, a equipe de limpeza, as pessoas que têm estado, Senhor Jesus, nessa situação de grande estresse, de grande preocupação, que o Senhor os acalme, que o Senhor possa sustentar em cada situação, que eles possam entender que o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que traz paz ao nosso coração, aquele que nos abençoa com toda a sorte e bênção, Pai. Derrama das tuas bênçãos também sobre os nossos irmãos empresários, ó Deus, que o Senhor possa dar a eles, ó Deus, ideias criativas para que eles possam, Senhor Jesus, em meio, Senhor Jesus, de toda essa situação, encontrar uma solução para todas essas questões que estamos vivenciando, ó Pai. Derrama das suas bênçãos também sobre as nossas autoridades, para que eles pensem da mesma maneira, que não haja, Senhor Jesus, um viés político, mas que eles possam, Senhor Jesus, agirem segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo o desejo do teu coração, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa abençoar cada coração, ó Pai, que a cada dia a gente possa ter o nosso coração grato ao Senhor. É no nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Nós vamos ler mais um texto da palavra do Senhor. Agora nós vamos ler em 2 Coríntios. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo número 8. Nós vamos ler a partir do versículo número 1. 2 Coríntios, capítulo número 8, a partir do versículo número 1.
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Então aqui a palavra do Senhor nos fala que aqueles irmãos, apesar de muita necessidade, eles tinham em coração uma ideia diferente, a graça de poder participar da obra do Senhor. Então esse tempo que nós estamos vivenciando é um tempo que a gente precisa aprender a ser generoso. Às vezes você tem condições de abençoar a vida das pessoas. Às vezes você tem condições de levantar uma oferta, de trazer um donativo. Então, às vezes a gente fica só pensando na gente, mas aqui o texto fala de uma maneira muito especial, principalmente aqueles irmãos da Macedônia, uma igreja sofredora e uma igreja pobre, que apesar de suas deficiências, eles entenderam que eles queriam de todas as maneiras participar. Queria convidar você a ter esse coração grato, a sempre agradecer ao Senhor e sempre ver que tem pessoas que estão numa situação pior do que a sua. E se você puder ajudar, e se você puder trazer uma palavra, trazer uma oferta, fazer às vezes uma visita, né, no sentido de, não de você ir lá, mas no sentido de você ligar para aquela pessoa, de você se interessar pela necessidade daquela pessoa. Então que a gente possa ter esse momento de realmente buscar a direção do Senhor, porque a gente pode, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de separação, de nós estarmos isolados, a gente pode abençoar uns aos outros, né? Então nós vamos ter um tempo de gratidão ao Senhor. Nós vamos ter nesse momento um momento de louvor, de exaltação ao nome do Senhor, e eu vou convidar agora a nossa equipe de louvor que está aqui hoje, para estarmos nos dirigindo nesse tempo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Mas essa noite vamos adorar o nosso Deus com esses hinos que foram postados no grupo da igreja. São algumas canções novas, mas são bem fáceis de nós aprenderlas. A primeira é a Tão Profundo, que nós já costumamos louvar rotineiramente. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e magnus, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por
Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Cordeiro que sofreu, traído pelos seus,
Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para que o Senhor possa ser glorificado, para que o nome dele seja exaltado, que cada dia mais a gente possa buscar adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Hoje eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo à igreja de Filipos. Então, Filipenses capítulo número 1, nós vamos ler a palavra do Senhor nesse texto, que Deus possa falar ao nosso coração nesse tempo. Nós gostaríamos de agradecer você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, né, de todos os lugares. O nosso coração fica alegre de ver, né, como Deus tem sido misericordioso conosco, como Deus tem nos abençoado, quantas e quantas pessoas, amigos, muitos especiais, pessoas assim que abençoaram nossa vida, né? Então a gente fica muito feliz com essa oportunidade de poder revê-los, né? De poder falar um pouquinho acerca da palavra do Senhor e matar um pouquinho da saudade que tem no nosso coração. Hoje a carta que nós vamos estar falando é uma carta de amigo para amigo. É a carta de Paulo à igreja de Filipos. É uma carta que é marcada por um grande grau de amizade. Ela é conhecida como a Carta da Alegria, é uma carta que nós conhecemos muito bem e nós vamos estar estudando, né, nesse dia o capítulo número 1, do versículo número 1 até o versículo número 11. Eu gostaria de convidar você para que a gente possa ler a palavra do Senhor nesse texto. Filipenses, capítulo número 1, do versículo 1 até o versículo número 11. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na tenra misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis perante o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor venha nos abençoar nessa hora, nesse tempo de adoração, que a gente possa ser conduzido pela graça do Senhor Jesus nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha falar ao nosso coração. Deus, que sua palavra possa encontrar guarida na nossa vida nessa hora, para que a gente não apenas entenda o que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós, mas que a gente possa também, ó Deus, não apenas entender, mas que a gente possa colocar em prática em nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus, ó Deus, é que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Essa carta é conhecida como Carta da Alegria. Essa carta, ela nos fala acerca que a alegria, ela precede, né, todas as coisas. A alegria de Paulo, que ele está mostrando nessa carta, ela vai além de todas as coisas. Se você olhar, por exemplo, no capítulo número 1, Paulo fala que a alegria continua independente das circunstâncias. No capítulo número 2, ele diz que a alegria continua independente das pessoas, que no capítulo 2 a gente vai ver que muitas pessoas causaram sofrimento para Paulo. No capítulo 3, ele fala que a alegria continua apesar dos problemas materiais.
No capítulo 4, ele diz que a alegria continua apesar da nossa ansiedade, da nossa preocupação. Portanto, essa carta é carta conhecida como carta da alegria, né? E eu gostaria que nós pudéssemos estar aprendendo algumas coisas a respeito disso. Como eu falei, a gente percebe que essa carta é uma carta de amigo para amigo. E a gente tem, nesse tempo, e uma das coisas que me levaram a estar estudando essa carta, junto com os irmãos, é essa realidade que nós estamos enfrentando, né? Nós estamos separados, nós estamos distantes dos nossos queridos e dos nossos amigos, então existe aquela vontade da gente estar junto. É a mesma coisa que estava acontecendo com Paulo quando ele escreve essa carta, né? Então, ele começa aqui no começo, né, no capítulo número 1, no versículo 1, ele começa falando, né, quem que escreve. É diferente das cartas que a gente escreve hoje, porque as cartas que nós escrevemos hoje, primeiro, a gente fala toda a carta e no final a gente dá o remetente, a pessoa que está escrevendo. Naquela época, primeiro falava quem é que estava escrevendo e depois vinha a carta. Por isso que Paulo, logo no começo, ele se apresenta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipe. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas chamam a nossa atenção nesse momento. Primeiro, Paulo, ele fala que ele é servo do Senhor Jesus. E a palavra servo aqui no texto é alguém que está debaixo da orientação do seu Senhor. Ele segue a orientação do seu Senhor. Então ele usa esse termo. Ele fala que Paulo, e em outras cartas ele fala que ele é apóstolo, mas por causa desse grau de amizade que existia entre Paulo e a igreja de Filipos, ele não se apresenta como apóstolo como ele faz em outras cartas. Aqui ele fala Paulo e Timóteo, que são companheiros, que são servos de Cristo, e aí diz assim, a todos os santos. Então a mensagem, ela é enviada a todo mundo, não é uma classe especial, não é alguém assim que tem um poder especial. Às vezes a gente vê muitas dessas coisas acontecendo, porque as pessoas que acreditam que algumas pessoas têm um grau maior de intimidade. Mas Paulo, ele dirige a carta a todos, né? Então ele diz assim, a todos os santos em Cristo Jesus. E aí no versículo tem uma coisa muito interessante que ele fala, versículo número 1, ele diz assim, inclusive a bispos e diáconos. E a pergunta é, por que ele menciona os bispos e diáconos? As duas funções básicas da igreja. Bispos é a mesma coisa que presbíteros, então as pessoas que governavam a igreja de Filipos, melhor dizendo, e também as pessoas que serviam, né? E aí ele faz uma menção especial. Então, os comentaristas, eles dizem que existem duas possibilidades a respeito disso. Que quando ele fala a respeito quando ele coloca inclusive bispos e diáconos, ele estava dizendo para aquela igreja, que depois ele vai tratar isso durante o decorrer da carta, que tinha um problema de liderança. Algumas pessoas não estavam respeitando a hierarquia de liderança que existia na igreja. Então Paulo, logo de início, ele já menciona esse fato. Um outro fato também que é mencionado é que esses líderes foram responsáveis pela oferta que foi enviada pela igreja de Filipos várias vezes por Paulo. Então, Paulo chama a atenção dos irmãos que existe uma autoridade, uma hierarquia, e ele diz que essas pessoas precisam ser respeitadas quando ele coloca essa questão, inclusive bispos e diáconos. Depois, ele usa o termo graça e paz. Graça, né, tem a ver com a ideia de tudo de bom, que tudo aquilo que você mais deseja e anseia, quando ele fala a respeito de graça e paz, né? Então, a ideia dessa alegria, dessa presença. E aí ele diz, né? A vós outros, da parte de nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira palavra é uma palavra de saudação. Na verdade, Paulo sente a saudade desses irmãos. Ele sente a necessidade de mandar uma palavra de conforto, de alegria para aqueles irmãos que estavam passando por essa situação. Então, aí quando a gente entra
no capítulo 1, versículo número 3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Eu queria que você lembrasse do que aconteceu com Paulo, como é que foi a questão do surgimento da igreja de Filipos. Você lembra a história, né? Ali Paulo estava, nós estamos no capítulo 16 de Atos, né? E aí Paulo tinha a intenção de continuar na Ásia, mas Deus fala para ele que era necessário ele passar a Macedônia e pregar o evangelho naquele lugar. Os comentaristas dizem que nesse ponto houve uma mudança completa, né, no projeto de evangelismo naquele momento. Eles queriam ir para a Ásia, mas Deus os levou para a Europa. Então Filipos é a primeira cidade na Europa que chega o evangelho. E quando Paulo chega naquela cidade, você se recorda disso? Ele pensa, não tem uma sinagoga, né? Não existe um lugar onde ele poderia falar, mas ele ficou sabendo que existia, era um costume, que os judeus se reuniam perto de um rio para que ali eles pudessem estudar a palavra. E aí ele vai nesse lugar no sábado, e lá o texto fala que existia uma mulher chamada Lídia, que Deus abriu o coração dela para ouvir a palavra do Senhor. E ela ficou tão assim encantada com o evangelho, que ela abriu a casa e Paulo começou a falar acerca do evangelho para aquelas pessoas naquele lugar. E aí o texto também nos conta, em Atos capítulo 16, fala que quando Paulo estava indo para esse lugar de oração, tinha uma mulher que estava debaixo do Espírito, que tinha o poder de adivinhar as coisas, e as pessoas estavam ganhando dinheiro com essa menina. E o texto diz que Paulo tanto se inquietou, e ele disse que era para sair o espírito daquela menina, e aquela menina foi liberta. E aquelas pessoas que exploravam, que ganhavam dinheiro com aquela menina, eles ficaram com aquela mulher, melhor dizendo, eles ficaram nervosos, chateados, e eles começaram a fazer uma revolução lá na cidade, e Paulo foi preso, juntamente com Barnabé. E você lembra da história que aconteceu, né? Quando eles foram presos, à noite, meia-noite, eles cantavam, Paulo e Silas estavam cantando na prisão, e aí houve um agir de Deus, né? E às vezes a gente não olha muito, não presta atenção muito nesse fato, porque diz que houve um terremoto, mas o terremoto, ele só fez o que era necessário, ele só abriu as cadeias, né, as algemas daqueles presos. Não caiu nada, não destruiu nada, só foi para que aquelas pessoas que estivessem ali fossem libertas. E aconteceu um milagre maior, porque o texto bíblico diz que nenhum preso escapou. Houve um terremoto, só teve o efeito de libertar todas aquelas pessoas, e nenhum dos presos saíram. Então o carcereiro estava, a hora que ele acordou do sono, o texto fala a respeito disso, quando ele acordou do sono, ele pensou que todo mundo tinha escapado e ele ia se matar. E aí Paulo brada lá do fundo: não faça nada contra a sua vida, ninguém escapou. Você já parou para pensar a respeito disso? Não aconteceu nada com a cadeia, só as cadeias que foram libertas, todas as celas foram abertas e nenhum preso escapou. A gente percebe o poder de Deus na formação da igreja de Filipos. E aí Paulo, daí o carcereiro leva ele para casa, lá, e a hora que ele vê toda aquela situação, antes de levar para casa, ele fala assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí Paulo diz aquela frase que até hoje ecoa: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e será salvo tu e tua casa. Então o que acontece? Ele leva para casa Paulo, vai lá, e o texto fala, né, no texto de Atos, capítulo número 16, ele fala que eles leram a palavra e aceitaram, e aí toda a casa do carcereiro foi salva. E aquele que batia em Paulo agora cuida da ferida de Paulo. E aí agora se passam 10 anos, né? Mais ou menos. Paulo está aqui na prisão em Roma, você sabe, né? Paulo foi preso durante 5 vezes. Primeira vez em Filipos, segunda vez em Jerusalém, depois em Cesareia, depois em Roma uma vez, em Roma a segunda vez. E Paulo estava lá preso,
E nesse tempo ele fica sabendo acerca das coisas que estavam acontecendo. E ele resolve escrever uma carta para motivar os irmãos. Paulo tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa revoltada, chateada, mas ele usa do que ele pode. Ele escreve uma carta e ele ora por aquele povo. Então aqui quando ele diz assim, dou graças a Deus, por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Então aqui, quando ele fala a respeito da cooperação no Evangelho, você viu aqui, a gente já leu acerca dessa oferta da igreja da Macedônia. Então, quando a gente olha aqui, aquela igreja era uma igreja extremamente pobre, era uma igreja que era provida, que não tinha tantos recursos, mas desde o momento em que Paulo começou a pregar o Evangelho, esse povo foi fiel. Então por isso que ele fala assim, né? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então a igreja acompanhou Paulo, a igreja mandou oferta quando Paulo estava em Tessalônica, quando Paulo estava em Coríntios. A igreja de Coríntios não queria, Paulo não queria ser pesado para a igreja de Coríntios, estava passando por necessidade. Os irmãos da Macedônia mandaram uma oferta para Paulo. A gente leu aqui no texto, no começo da mensagem, que os irmãos da Judéia estavam passando por necessidade, e aqueles irmãos da igreja da Macedônia, de Filipos, eles que pediram com rogos a graça de poder participar. Então quando ele fala a respeito disso, ele diz assim, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aí ele começa a mostrar pra gente essa saudade. Então presta atenção nisso, né? É muito legal a gente ter esse relacionamento. Então hoje, quando nós estamos passando por essa situação, uma pergunta vem na minha cabeça. Quais são os amigos do coração que você tem, que nessa hora ajuda você a passar por essa situação? Estava aqui olhando no começo da transmissão, nós vimos pessoas especiais que nos abençoaram muito quando nós estivemos em Alegrete, quando nós estivemos em outros lugares. Então é muito gostoso você saber que você tem irmãos que você pode contar, irmãos que a gente traz no coração, irmãos que alegram a nossa vida, irmãos que nos abençoam através da sua vida. Então a gente fica muito feliz quando a gente percebe essa questão. Então às vezes a gente tem vivido nesse tempo e a gente não tem parado para perceber que existem pessoas à nossa volta, que a gente precisa intencionalmente se aproximar delas com o propósito de ajudá-las nesse processo. Às vezes a gente, como igreja, a gente tem falhado no sentido de que a gente não tem percebido a necessidade dos irmãos. E nesse texto aqui é muito claro o cuidado que Paulo tinha com os irmãos, o cuidado que Paulo tinha com as pessoas com as quais ele aprendeu a conviver o Evangelho. Na verdade, por que Paulo tinha tanta alegria por causa desses irmãos? Porque eles estiveram com ele na caminhada, eles sofreram junto com eles passaram as mesmas coisas que Paulo passou, por isso que o coração de Paulo e o coração dos irmãos de Filipos, eles estavam assim extremamente ligados por causa dessa situação, né, que nós vimos aqui. Então ele fala assim, eles recordavam de tudo aquilo que tinha acontecido. Então foi um período de grande turbulência quando Paulo surgiu ali a igreja em Filipos. Então várias coisas acontecendo, mas aquelas pessoas se uniram a Paulo e começa uma igreja que vai crescendo, uma igreja que está expandindo, e passa-se 10 anos, então Paulo manda uma carta para motivar, para dizer que ele continua orando. Pergunta você tem orado pelos seus irmãos? Você tem se relacionado com essas pessoas? Você tem verdadeiramente se interessado por saber a necessidade das pessoas? Às vezes o que a gente tem percebido nesse tempo de pandemia, de quarentena, de isolamento, é que é muito precioso a presença do irmão. Eu sei que você está com saudade, com vontade de abraçar, com vontade de estar junto, da gente estar ministrando louvor, da gente estar lá na igreja celebrando a Deus. Então nesse tempo que a gente está passando aqui por essa situação, é um tempo em que a gente pode pensar, espera aí, quais são os amigos do coração que Deus colocou na nossa vida para que nos ajudassem a passar por essas lutas no dia a dia?
Os irmãos verdadeiros, aqui Paulo está dizendo que ele faz parte de um corpo, de uma família. E o objetivo deles é abençoar. A pergunta é, você tem se preocupado, você tem se interessado pela vida dos seus irmãos? Quantas vezes nesse tempo de quarentena você ligou para um irmão seu para perguntar se estava tudo bem? Quantas vezes você pegou o telefone para saber se estava precisando de alguma coisa? Então esse texto nos ajuda, nos mostra que nós como família de Deus, como povo de Deus, precisamos aprender a se importar com as pessoas. Paulo estava se importando com aqueles irmãos. Paulo poderia olhar aquela circunstância toda e ele de repente podia ficar chateado com Deus. Mas a preocupação de Paulo era saber se os irmãos estavam bem, se eles estavam passando por alguma dificuldade. O texto é muito claro, ele diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que me recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aí, Paulo começa a mostrar para a gente alguma coisa muito interessante. Primeiro, Paulo se preocupa com seus irmãos, ele quer saber o que está acontecendo. Depois a gente percebe, né, que Paulo ele faz alguma coisa. O que ele faz? Ele poderia fazer duas coisas: orar e escrever a carta. Okay? Então aqui a gente percebe a ação de Paulo, e não apenas ficou na lembrança, mas Paulo foi para o campo da ação. Pegou a carta, escreveu a carta, e todos os dias aqui o texto diz que ele suplicava a Deus para que Deus abençoasse aqueles irmãos. Em nenhum momento a gente vê Paulo orando por si, mas vê Paulo orando para que Deus abençoe a vida dos irmãos. E aí chega no versículo número 5, né? Nós encontramos aí o versículo número 5, diz assim, versículo número 6, melhor dizendo, diz assim, veja comigo o versículo número 6. Diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Esse texto é um texto fundamental. É um texto que ele acaba com várias heresias que surgiram durante o tempo, né? Ele acaba com a heresia de Pelágio, que diz que o homem pode por si só chegar à salvação. Ele acaba com a heresia de Armínio, que diz que é o homem que escolhe Deus. Ele acaba com a heresia de que você pode ser salvo por causa daquilo que você faz. Não, é a obra de Deus, é Deus que faz, é Deus que escolhe, é Deus que capacita, é Deus que chama. Ele também acaba nesse texto aqui, né, com essa ideia de que o crente pode perder a salvação. O texto está falando para mim e para você com todas as letras: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, quem começa a obra é Deus, quem mantém a obra é Deus, quem conclui a obra é Deus, quem termina a obra é Deus. Então nesse tempo que a gente está passando por essa situação, nosso coração fica agoniado, mas preste atenção, quem tem o controle da história é o Senhor. Ele vai conduzir a história segundo a vontade dele, ele vai fazer com que você não perca o caminho, ele vai manter essa situação. Todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, essas pessoas vão chegar até o final, porque Deus é o nosso Senhor. Ele está dizendo para mim e para você: estou plenamente certo. Preste atenção da certeza de Paulo. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo. Então o dia de Cristo aqui é quando Jesus voltar. Então ele diz assim: ele começou a obra, ele não vai terminar pela metade, ele vai concluir a obra, né? Ele vai concluir a obra de uma maneira muito especial. Em outras palavras, para você acalmar seu coração, você saber, eu sei qual é o fim da história. Já viu aquele negócio de ficar assistindo as séries? Você começa a assistir as séries lá, aí de repente você cansa de ficar assistindo a série, de repente você vai lá para o último capítulo e você vê o que acontece. Aqui a gente já tem o último capítulo que foi registrado por Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas. Esse tempo que nós estamos passando de isolamento, esse tempo que nós estamos passando que nós estamos isolados, ele vai passar. O Senhor é
que controla a história, o Senhor é o que governa todas as coisas. Então aqui, presta atenção, Deus que chama, Deus que começa a obra, o texto fala que é uma boa obra, diz que Deus começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. É uma certeza absoluta. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos capacita, é Deus que nos conduz, é Deus que garante que a gente chegue até o final. E aí, quando a gente chega no versículo número 7, tá, do texto que nós estamos considerando hoje, ele diz assim, aliás, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, né? Então aqui começa a mostrar essa ideia, né, de que Paulo se preocupava com os irmãos. Olha aí o versículo 7, aliás, é justo que assim eu pense, todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo estava dizendo assim, presta atenção, meus amados, eu tenho vocês no meu coração, vocês são especiais demais para a gente, para mim, para a minha vida, e eu quero que vocês entendam que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tinha falado. E aí a gente começa a ver Paulo fazendo ali a oração, né, porque ele diz assim, que ele fala a respeito da defesa do Evangelho, ele fala porque ele está preso das algemas, ele fala e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comum. Ele não falava assim, gente, fui eu que fiz. Eu sou o super ungidão que resolvi todas as coisas, que fiz tudo. Não, ele fala assim, não, a gente faz parte, a gente está junto, a gente é servo, a gente trabalhou junto nesse caminho. Então aqui quando ele fala a respeito dessa questão, ele está dizendo assim, que é o agir de Deus. Ele sabe que quem vai manter a igreja é o Senhor Jesus. Paulo fundou a igreja, Paulo orientou os irmãos, Paulo formou a liderança, mas quem mantém a igreja é o Senhor Jesus. E Paulo diz que nesse tempo nós fazemos parte dessa história. E o versículo número 8 diz assim, pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós, né? Então essa palavra, nesse contexto que nós estamos aqui, é uma palavra muito forte. Ó, Deus sabe da saudade que eu tenho de você. Meu querido, meu amado, saudade de você. Você é especial para Deus, você faz parte da minha família. A gente precisa ter esse momento tão gostoso de estar junto, de poder celebrar, de poder valorizar esse tempo. Então é uma das coisas que nós estamos aprendendo aqui, porque antes, às vezes, a gente não valorizava muito o fato de ir na igreja, de cultuar a Deus, mas esse texto e esse período está nos mostrando que nós precisamos aprender a valorizar esse tempo de celebração, de estar junto, de abraçar, de conversar, de olhar no olho, de ver o que está acontecendo. E às vezes por qualquer motivo, muitas vezes a gente não vai na igreja. Mas agora a gente está sentindo falta. E a gente está vivendo como aquelas igrejas que vivem lá nos lugares onde o evangelho é proibido. A gente não pode se reunir. Não por causa de um problema com relação à pessoa de Cristo, mas por causa dessa situação que nós estamos enfrentando, né? E aí, a gente percebe que a igreja está bem, que a igreja continua caminhando, ele fala que Deus é a testemunha. Veja agora, no versículo número 9, Paulo vai fazer uma oração, né? Qual que é a oração que ele faz? Versículo número 9. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Então, o que Paulo está pedindo? E, presta atenção, você podia pensar assim, mas o que a gente pede para uma igreja pobre e que está passando por várias privações? Qual é a nossa oração? Geralmente a gente ia pedir coisas materiais. Mas veja o que Paulo pede. Ele pede amor. Mas ele pede um amor, não só um amor que seja um amor assim, sem sentido, mas é um amor que é cheio de conhecimento. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você sabe quem Ele é, mais o seu amor por Ele aumenta. Então o que Paulo está dizendo assim, eu quero que aumente mais o seu amor. Eu quero que aumente mais o seu amor, mas não aumentar por aumentar, mas que você conheça Deus e que você saiba quem é Deus. E quando você sabe quem é Deus, o seu amor por Deus aumenta muito mais. É isso que Paulo está dizendo para eles, é essa oração que Paulo está fazendo. Então que Deus nos ajude a ter amor, mas não amor
por amor, mas um amor baseado em raciocínio, em conhecimento, em palavra, saber quem é Deus. Deus é todo poderoso, Deus nos salvou, Deus nos sustentou, Deus nos guardou. Paulo está dizendo assim que até essas cadeias que eu estou enfrentando é porque Deus me ama. O desejo de Paulo era chegar a Roma de qualquer jeito, esse era o sonho dele, mas Paulo foi para Roma de um jeito diferente. Ele não foi como um viajante, ele foi como um prisioneiro, mas mesmo assim Paulo tem gratidão no coração, porque ele sabe que tudo aquilo que aconteceu para que a graça de Deus pudesse ser derramada de uma maneira abundante sobre aquelas pessoas. Então a gente percebe aqui no texto, né? E aí o versículo número 9, ele continua, melhor, o versículo número 10, ele continua fazendo aí a oração de Paulo, para aprovar-lhes as coisas excelentes. Literalmente aqui, a palavra significa assim, olha, é para você separar o que vale a pena você investir e o que não vale a pena você investir. Esse tempo de pandemia nos ajudou a mostrar isso. Às vezes a gente estava procurando tanto coisas materiais e todas essas coisas materiais caíram por terra. O que está segurando a nossa fé, a nossa segurança, é a presença de Deus na nossa vida. Queria mostrar para você acerca disso. Presta atenção na oração de Paulo. Ele está fazendo uma oração para uma igreja sofredora, uma igreja pobre, mas o que ele pede não tem nada a ver a respeito de coisas materiais, mas ele pede para que Deus enche o coração desse povo de amor, que esse povo seja farto do conhecimento de Deus, que cada vez mais eles conheçam a Deus. Daí ele diz, né, versículo número 10, para aprovar as coisas excelentes, ou seja, para saber fazer diferenciar o que é importante e o que não é importante. E o versículo continua nos falando da seguinte maneira, ele diz assim, e ser sincero. A palavra sincero significa sobre o efeito do sol. Então, literalmente significa assim, você pode colocar qualquer luz, porque você não vai encontrar nada além do que eu estou mostrando para você. Ou outra palavra, outra tradução é sem-cera, que quebrava-se o vaso, aí passava-se uma cera, e aí pintava, vendia o vaso, aí a pessoa não sabia que ele estava quebrado. Depois que passava ali, tirava a cera, tinha ali o trinco. Então a palavra sincero, ela significa assim, sobre a força do sol, sobre a luz do sol, todas as coisas que são colocadas diante da luz, a luz revela o que é de verdade. Nada fica escondido. E ele está dizendo assim, olha, que esse é o desejo do meu coração, que vocês sejam sinceros, que vocês sejam genuínos, que vocês sejam verdadeiros. E aí o versículo continua dizendo, versículo número 10 diz, inculpáveis para o dia do Senhor. Em outras palavras, assim, olha, que vocês tenham um coração tranquilo, que quando vocês chegarem naquele dia, o Senhor vai estar lá esperando vocês, porque toda a culpa de vocês foi levada ali naquela cruz quando Jesus morreu, né? Daí ele continua falando pra gente, né? Daí ele fala, cheios de fruto de justiça, o qual mediante Cristo para a glória de Deus. Você pode pensar assim, ó, o pessoal ama demais, o pessoal conhece bastante, o pessoal é sincero, o pessoal é inculpável, o pessoal tem fruto de justiça. Você vai falar assim, esse pessoal aí deve ser um pessoal soberbo. Mas sabe qual que é a conclusão que Paulo chega? Que todas essas coisas têm um único propósito, glorificar o Senhor. Glorificar o Senhor. Então eu queria que você pensasse acerca disso. Paulo faz essa oração para que Deus aumente o conhecimento, aumente o amor, aumente o testemunho, aumente os frutos, aumente de uma maneira significativa na vida das pessoas. Pergunta é, será que a gente tem se preocupado assim com os nossos irmãos? Será que a gente tem entendido a necessidade da gente pedir a Deus para que Deus abençoe a vida deles, para que Deus dê a eles conhecimento, para que Deus dê a eles graça na presença do Senhor? Então, eu queria que a gente pudesse guardar esse versículo para a gente encerrar aqui a nossa mensagem. Versículo número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo. Que você possa entender que mesmo que você não consiga saber ou compreender como que vai acontecer,
mas que seja nesse tempo de pandemia, seja nesse tempo que nós estamos sem poder trabalhar, algumas pessoas, seja nesse tempo em que muitos estão pensando como que a gente vai resolver essas questões de pagar as pessoas. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que aquele que começou a obra na minha e na sua vida, ele vai concluir. Mesmo que dentro desse tempo eu tenha que passar por esse momento de pandemia, esse momento de incerteza, esse momento em que a gente fica com o coração apertado. Mas o texto nos diz, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Gostaria de convidar você para que pudesse repetir comigo esse texto, que ele ficasse no seu coração, para que você, nesse tempo, em que quando você ficar ansioso, quando você ficar preocupado, quando você ficar sem expectativa e sem esperança, você lembre desse texto. Vamos todos ler junto comigo? Leia aí na sua casa, junto comigo, esse texto, para você não se esquecer, para que você possa, no tempo da angústia, da adversidade, lembrar dessa palavra do Senhor Jesus. Diz assim, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. Deus derrame graça sobre a sua vida. Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo para que Deus possa nos falar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora agradecer por essa palavra que nós estudamos. Essa palavra que foi deixada pelo teu servo, o apóstolo Paulo, que a escreveu, falando da alegria que ele tinha de ter irmãos chegados, irmãos do coração, irmãos que eram companheiros de luta, irmãos que sofreram por várias dificuldades, e esse sofrimento fez com que eles estivessem unidos por causa do trabalho do Senhor. Nós queremos nessa hora que o Senhor nos ajude a olhar para a nossa vida e que a gente possa ter amigos verdadeiros, pessoas com as quais nós nos preocupamos, pessoas com as quais nós nos interessamos em saber se elas estão ou não bem. Ó Deus, que a gente possa também não apenas lembrar dessas pessoas, mas que a gente possa também agir como Paulo agiu. Paulo, ele podia fazer duas coisas, ele podia orar por eles e podia também enviar a carta para que eles pudessem ser fortalecidos pela palavra daquele que tinha trazido o Evangelho para aquela região. E também, ó Deus, nós te pedimos que essa oração que Paulo fez em relação àqueles irmãos possa ser realidade na nossa vida. Que a gente ore para que Deus encha de amor os nossos irmãos, para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus, para que eles sejam inculpáveis, que eles sejam sinceros, que eles saibam discernir o que é importante e que eles possam cada dia mais produzir frutos com um único propósito, de glorificar e exaltar e agradecer o teu nome. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a entender, ó Pai, se alguém que está nos ouvindo hoje ainda não te conhece como Senhor e Salvador, que ainda não entendeu, que ainda não se rendeu, que, ó Deus, a Tua Palavra possa fazer aquilo que nós não podemos fazer, transformar esse coração, assim como o Senhor transformou o coração de Lídia, assim como o Senhor transformou o coração do carcereiro, e que eles passaram com toda a alegria adorar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento. É no nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Vamos ter mais um cântico, né? Depois nós estaremos encerrando. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso.
sua voz que nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Gostaríamos de agradecer a você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado e você quiser compartilhar essa mensagem, nos ajude na divulgação do Evangelho. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa derramar graça no seu coração. Nós sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Eu queria, nessa hora, fazer a oração em final. E queria, mais uma vez, agradecer a você. E que você leve, no coração essa palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, que a gente possa confiar nesse Deus. Que a gente possa crer nele, que a gente possa acreditar que Deus tem feito coisas especiais e tremendas na nossa vida. Nada está fora do controle. Deus tem o controle de tudo. Acalme seu coração. Então nós vamos estar orando nesse momento, pedindo para que Deus derrame graça e que Deus possa falar ao seu coração, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que Deus derrame as bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude a não apenas entender o que nós ouvimos acerca da Tua Palavra, mas que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Deus. Que nesse tempo que nós estamos separados, isolados, com essa situação que estamos enfrentando, o Senhor possa mostrar para nós quais são as pessoas com as quais nós devemos nos importar,
aqueles amigos queridos, amados, estimados, que muitas vezes estão necessitando de uma palavra, que o Senhor nos dê a sensibilidade, que o Senhor nos dê o discernimento, que o Senhor nos dê a sabedoria para usar, Deus, das redes sociais, dos meios que nós temos para que o Teu Evangelho possa ser anunciado. Nos ajuda nesse tempo, Pai. Nós temos visto, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado no nosso coração, tem agido nas nossas vidas. Às vezes nós temos pedido há tanto tempo um avivamento do Senhor. E às vezes o Senhor resolve fazer um avivamento de um jeito diferente, com o qual nós não estávamos esperando. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, que a gente possa ter o discernimento, para que a gente possa entender o que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo e como o Senhor controla a história da nossa vida. Que a gente possa entender isso. Ora, aquele que começou boa obra, ele é fiel para completá-la em nós. Que a gente nunca se esqueça disso. Quando o desespero bater no nosso coração, quando a angústia chegar, você lembra que tem um Todo-Poderoso, que começou a obra, que vai concluir a obra, e que um dia estaremos todos na presença do Senhor, para glorificar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Aquele dia vai ser um dia de festa, de alegria, e quando a gente vai ver que o final da nossa caminhada chegou, e nós vamos estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus derrame a graça sobre a sua vida. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.